Considerado os maiores sucessos do mundo, a saga Harry Potter é tão rica de detalhes que algumas histórias ficaram fora ali da série principal, né? Apesar de já terem lançado os livros que contam algumas histórias extras, como Quadribol, Animais Fantásticos e Onde Habitam e Contos de Beedle, o Bardo, existem algumas coisas que ainda não foram explicadas e que atiçavam a curiosidade ali dos fãs. E para não deixar esses fãs na mão, a escritora, né, a autora J.K. Rowling, ela escreveu pequenos trechos revelando várias curiosidades. E a gente trouxe aqui algumas das revelações para vocês. Fica ligado. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. E uma das cenas mais marcantes do segundo filme de Harry Potter, que é Harry Potter e a Câmara Secreta, é a batalha de Harry contra o Basilisco. E nele, ele empunha a espada de Gryffindor para poder derrotar o seu oponente. E uma das dúvidas que surgiram era por que um bruxo ia precisar de uma espada? E a resposta na verdade ela é bem simples. Era porque naquela época, quando um bruxo ia para o mundo dos trouxas, ele usava a espada para se defender. Parece justo, né? Mas e por que eles não podiam usar magia? Por que não usava a própria varinha? Era porque naquela época, né, usar a varinha era considerado algo desleal, o que não significava que não tinha ninguém que fazia isso, né? Mas por causa disso, por eles preferirem usar a espada mesmo, existia na história alguns bruxos que eram grandes duelistas, e o Godric Gryffindor era um deles. Mas foi justamente essa espada que gerou uma fama de ladrão em Gryffindor. Há cerca de 1000 anos atrás, os melhores ferreiros eram os duendes, sendo que o mais habilidoso era o seu rei Ragnuk I. A espada foi feita seguindo as especificações de Gryffindor, sendo totalmente de prata e cravejada de rubis. Essa espada se tornou algo tão incrível que o próprio rei a queria para si, então ele fingiu que Gryffindor tinha roubado a espada dele e mandou seus lacaios pegarem ela de volta. Gryffindor se defendeu e ao invés de matar os seus perseguidores, ele os mandou de volta com um recado: se tentarem me roubar de novo, eu vou usar a espada contra vocês todos. E o rei duende ele levou a ameaça a sério e deixou o Gryffindor ficar com a espada, só que o ressentimento continuou até sua morte e isso acabou sendo a origem da lenda do roubo de Gryffindor. E no final das contas, a espada não pertence nem a Harry nem a ninguém específico, né, depois da morte do Gryffindor. Na verdade, ela tem uma espécie de consciência que faz com que ela responda aos chamados dos alunos da casa de Grifinória, como, por exemplo, na vez em que Neville usou a espada para enfrentar Nagini. E um dos grandes mistérios da saga, que está aí desde o primeiro livro, o primeiro filme, era como é que a família do Harry era tão rica, né? Como é que ela tinha feito toda essa fortuna dela? E para responder isso, a autora foi lá no passado explicando as origens da família Potter, que começou com um bruxo chamado Linfred de Stitchcombe, ou algo desse gênero. Porque esse cara, ele era um morador muito querido ali pelos moradores locais de sua vizinhança, e ele era apelidado de Potterer, que do inglês ele remete a uma profissão, aquele pessoa que mexe bastante com cerâmica. Só que aí, com o passar do tempo, você vai abreviando esse apelido, até que ele acabou se tornando simplesmente Potter. Os moradores locais sempre iam até Linfred buscando seus serviços medicinais, e ninguém suspeitava que aquelas curas eram mágicas, todo mundo achava que ele era um velhinho amável e bem intencionado. E essa reputação foi ótima para ele, porque ele conseguiu realizar diversos experimentos sem trazer suspeita. E esses experimentos acabaram produzindo diversos remédios e poções, e suas vendas acabaram rendendo uma bela quantidade de ouro, que posteriormente ele acabou deixando para seus 7 filhos após a sua morte. O mais velho de seus filhos, que se chamava Hardwin, ele se casou com uma jovem bruxa chamada Iolanthe Peverell, que era neta de Ignoto Peverell, do Conto dos Três Irmãos, e ela herdou de seu avô a capa da invisibilidade, e desde então a capa foi sendo passada para o mais velho de cada geração. A linhagem dos Potter seguiu em frente e ocasionalmente alguns se casando com trouxas, e por diversas gerações cada um ia aumentando ainda mais a fortuna da família com seu trabalho, até que chegamos ao avô de Harry, que era um bruxo chamado Flemmont Potter. Ele conseguiu quadruplicar a fortuna da família com uma invenção sua, que era a poção capilar alisante, e mais ainda ao vender essa empresa quando ele se aposentou. Na época eles não tinham filhos, já que tinham desistido da ideia, até que a sua esposa, Eufímia, ela descobriu que finalmente elas estavam grávidas, e eles deram ao seu filho o nome de Tiago Potter. Os avós de Harry, Flemmont e Eufímia, eles viveram o suficiente para ver o Tiago se casar com a Lilian, só que infelizmente não chegaram a ver o Harry nascer. Eles morreram já por causa da idade avançada e porque estavam com varíola de dragão.
O Thiago, então, ele herdou a capa da invisibilidade e, bom, acho que daí pra frente a gente já sabe como é que a saga continua, né? Talvez você já saiba disso, mas existia uma época bem conturbada na vida da autora. A J.K. Rowling, ela sofria de depressão e foi no nível que ela chegou a dizer que ela nunca mais seria feliz novamente. E tudo que ela passou nesse período, toda a experiência que ela teve, foi o que serviu de inspiração para poder criar os Dementadores. Essas criaturas se alimentam dos pensamentos e memórias felizes de alguém, até que essas pessoas fiquem sem pensamento feliz algum, restando apenas as memórias ruins. E dessa forma se torna muito difícil encontrar aquilo que te faz feliz novamente. E os Dementadores eram uma grande metáfora para a depressão. Em um dos textos que ela escreveu, a J.K. Rowling diz que o chocolate é um antídoto perfeito para quem foi atormentado por um Dementador. Porém é um remédio temporário. O que deve ser feito é procurar ajuda para encontrar os meios de combater os Dementadores, e só assim a pessoa poderá voltar a ser feliz de verdade. No mundo real, o chocolate tem um papel parecido na depressão, né? Porque ele estimula a produção de serotonina, que também é conhecida como o hormônio da felicidade, e é por isso que comer chocolate nos deixa de bom humor. Mas como foi dito, isso é apenas temporário. O que deve ser feito é buscar ajuda para conseguir entender e achar os meios de combater os nossos próprios Dementadores. Você já se perguntou se os bruxos conseguem ficar resfriados? Se eles conseguem curar qualquer coisa, qualquer doença que desafia o mundo dos trouxas? Por exemplo, a corona. Quais são os limites da medicina dos bruxos, né? Será que eles já conseguiriam se livrar dessa pandemia que está atacando aí o mundo? E segundo a autora, essas são questões que afetariam drasticamente o rumo da história. Porque afinal isso iria servir o que definiria o que é capaz de matar um bruxo. De maneira geral, os bruxos conseguem corrigir ou substituir tudo que tem a natureza mundana, mas não de natureza mágica. Tá, isso significa que gripes, picada de insetos, ossos quebrados ao cair de uma escada, coisas assim desse tipo, podem ser facilmente curados. Mas se isso for resultado de uma maldição ou de uma briga que envolva magia, então as consequências podem ser permanentes ou mesmo fatais. É por isso que o Gilderoy Lockhart teve amnésia permanente, o olho tonto Moody tem uma perna de madeira, a mãe da Luna, Pandora, ela morreu vítima de seu próprio experimento mágico que deu errado. Então podemos dizer que os bruxos têm uma grande vantagem contra as enfermidades que os trouxas enfrentam, e eles podem facilmente se recuperar de machucados graves ou de um coronavírus, por exemplo, mas ao mesmo tempo eles enfrentam problemas que os trouxas estão livres, como o visgo do diabo, o explosivinho, ou até mesmo a varíola de dragão, já que o Instituto Internacional de Sigilo e Magia mantém os trouxas livres do contato de qualquer um que possa transmitir essa doença. E como uma curiosidade extra, a aflição, né, que o Remo Lupin tinha por causa da licantropia dele é uma metáfora a doenças que carregam uma espécie de estigma social, doenças que, por exemplo, são transmitidas através do sangue, como o HIV, a AIDS, né? As poções que o Snape preparava para ele, para poder suprimir, controlar a doença para que ela não avançasse para um estágio ainda mais perigoso, ainda mais avançado, né? Ela basicamente funcionava como um remédio antirretroviral. E o alto isolamento que a doença causava nos pacientes em quem ela contaminava, isso somado com superstições, com tabu que envolvia a pessoa doente, né, foram importantes para formar o caráter do personagem. Besides, people like me are, well, let's just say that I'm used to it by now. Quando os novos alunos chegam a Hogwarts, ali no primeiro ano, eles são distribuídos entre as casas e o chapéu seletor, geralmente, ele toma uma decisão bem rápida. Só que existem alguns raros casos em que o chapéu ele demora mais que 5 minutos para poder escolher uma casa que vai ser o destino de um aluno. E foi criado um termo para isso. Esse termo em inglês é headstall, e que em português isso foi traduzido como empata-chapéu, que, convenhamos, é um nome meio bobo, né? No ano de Harry, 2 estudantes quase foram Hermione Granger e o Neville Longbottom. Neville era porque ele se sentiu intimidado em ir pra Grifinória porque era conhecido por sua bravura, né? Então ele tinha pedido pela Lufa-Lufa, só que no final o Chapéu se manteve firme na sua decisão. Infelizmente, a autora J.K. Rowling ela não fala sobre o caso de Hermione, mas considerando a personalidade da bruxinha, é provável que a disputa tenha sido entre as casas Grifinória e Corvinal.
O fato é que todas as pessoas são diferentes entre si, e não tem como elas serem encaixes perfeitos de cada casa. Harry poderia ser muito bem da Sonserina, o Rony poderia ser muito bem da Lufa-Lufa. Cada um deles tem características diversas, de mais de uma casa, né? E isso que torna eles únicos, né? Quem eles realmente são. O fator decisivo é saber qual dessas características é a mais forte de cada um. Pra Hermione, fica claro desde o primeiro filme que ela é muito corajosa e que ela valoriza muito a amizade. Talvez tenha sido esse o ponto que fez a balança pender para o lado da Grifinória. Me, books and cleverness. There are more important things. Friendship and bravery. Bom pessoal, é isso aí, essas foram as 5 curiosidades que eu trouxe aqui pra vocês. Tem mais, então dá um like aí no vídeo pra saber que vocês gostaram, pra poder trazer mais curiosidades pra vocês aí da saga. Se você gostou, se inscreva aí, ativa o sininho da notificação pra saber quando é que vai vir o meu próximo vídeo. E eu vejo vocês na próxima, beleza? Valeu, falou!